Bom, gente, continuando a nossa aula, hoje a gente vai falar ainda sobre saúde coletiva e vamos ver hoje o tema 3, Programa Saúde da Família. Mas assim, o Programa Saúde da Família, eu dividi ele em partes. Então hoje, o que nós iremos ver? Hoje vamos ver os princípios do SUS, tá? O que é necessário para implementar o programa da saúde da família. Então, o que acontece? No princípio do SUS, a gente vai ver as diretrizes que são implementadas para poder fazer o programa de saúde da família acontecer. Mas antes disso, a gente vai ter que entender cada diretrizes que o SUS tem, tá? Mas não todas, porque são muitas diretrizes. Então a gente vai ver algumas principais diretrizes que o SUS implementa para depois ver o programa Saúde da Família. Então hoje vocês vão ver essas diretrizes, tá? Na próxima aula, da terça-feira que vem, nós iremos fazer a nossa prova, tá ok? A prova irá cair tudo, até o tema de hoje, irá cair na prova. Não se preocupe, pois a prova vai estar muito fácil, mas dê uma estudada antes para poder fazer a prova, tá ok? Para os alunos novos, o que acontece? A prova eu mando pelo formulário Google, né? Pelo Forms Google. Eu mando o link, vocês vão clicar nesse link. Quando vocês clicarem nesse link, vai abrir a prova. Ao abrir a prova, tem um tempo de duração. Então, por exemplo, se eu colocar a prova das 8 às 10, quando der 10 horas, essa prova ela se fecha e não conseguirá mais abrir. Aí, se caso alguém tiver com algum problema ou dificuldade, fala, professor, eu não vou conseguir fazer a prova. Me explique que eu vejo o que eu consigo fazer. Ou eu dou uma nova prova, ou eu tento deixar um pouquinho mais aberto o tempo dessa prova. Tá ok? Mas é muito fácil, vocês vão ver que quando vocês começarem a acessar, vai estar muito fácil para fazer essa prova. Tá ok? Então, gente, hoje a gente vai falar apenas das diretrizes, né, que são os princípios do SUS. O que são essas diretrizes? Como que o SUS implementa? Como que o SUS trabalha com essas diretrizes, né? Com esses princípios que o próprio SUS tem. Então, é isso que vamos ver hoje nessa aula. Depois a gente vai dar continuidade ao programa Saúde da Família nas outras aulas. Então a gente vai vendo parte por parte, tá? Então eu separei elas tudo certinho para vocês verem parte por parte. Também não ficar uma aula grande e extensa com um único assunto. Beleza? Bom, primeiramente a gente vai ter que ver quais são as estratégias que são implantadas pelo SUS, né? Para formar uma atenção básica à saúde. Então, o que acontece? As estratégias que o SUS ela implanta são as estratégias de conformidade com os princípios de universalidade, integralidade, equidade, descentralização, hierarquização e participação da população. Então, através dessa estratégia que o SUS faz, é que ele consegue implantar a sua atenção básica de saúde. Tá ok? Mas o que são cada uma dessas estratégias que o SUS implementa? Então, essas estratégias hoje que a gente vamos ver, né, algumas principais. Porque se a gente for falar das estratégias da implantação do SUS e dos seus princípios e o princípio do SUS, é muita coisa. Então vai ficar uma aula muito grande. Então foi por isso que eu dividi ela em partes. Hoje vocês vão ver sobre essas estratégias para implantação da atenção básica no SUS e depois a gente vai focar mais sobre o programa de saúde da família. Então vamos ver qual é a função dos agentes comunitários, quais são os programas da saúde da família que são implantados. Se você já participou ou alguém da sua família participou de algum dos programas de saúde da família. Então,
isso a gente vai ver conforme for tendo as aulas, tá ok? Então hoje a gente vai falar sobre essas principais estratégias para a implementação da atenção básica de saúde, tá ok? Então, o primeiro que a gente vai ver é a universalização. Quando a gente fala na universalização, ela está ligada ao quê? A universalização, pode anotar aí, tá, gente? Se vocês quiserem anotar, eu vou até um pouco mais devagar para vocês poderem anotar. Então, o que, que acontece? Quando a gente fala na universalização, na implementação do programa da saúde da família, ela fala o quê? Que a universalização está ligada à garantia da saúde por todos os brasileiros, não só por todos os brasileiros, mas também todas aquelas pessoas que moram no território nacional brasileiro. Então, a universalização, ela abrange isso, é ela garantir a saúde a todos os brasileiros e a todos os que moram em territórios nacionais. Ela não pode fazer a descriminalização de cor, raça, etnia, deficiência física. Então, a universalização ela está ligada a isso. Ela está ligada deixa eu pegar. Ela está ligada a garantir a saúde por todos os brasileiros e também as pessoas que moram em territórios nacionais, sem descriminalização de cor, raça ou etnia ou deficiência física. Por quê? Porque assim ela vai oferecer o tratamento adequado, sem levar em consideração a discriminação física, mental, sem preconceito, se é brasileiro ou não, tá? Então, dentro disso, ela vai oferecer a todos essa atenção básica de saúde, sem descriminalização nenhuma. Deu para entender? Por quê? Antigamente, quem só tinha direito à saúde no Brasil era apenas os trabalhadores que pagavam a Previdência Social. Então, assim, quem não pagava a Previdência Social, ela não tinha direito ao acesso à saúde, né, de graça. Por quê? Pagava a Previdência Social e tinha direito à saúde. Agora não, depois dessa implementação da universalização, ela veio falando que todos os brasileiros, seja ele trabalhador ou não, de carteira assinada ou não, que seja brasileiro ou não, mas que mora em território nacional, ele tem direito à garantia da saúde, sem discriminação da sua cor, etnia ou religião, tá? Indiferente. Então, a universalização é isso, tá? Porque lembrando que antigamente só tinha direito à saúde quem era trabalhador de carteira assinada. Então, se você não fosse trabalhador de carteira assinada, você não tinha direito à saúde no nosso país, tá ok? Deu para entender a universalização? Então, a universalização ela está ligada, só para focar isso na cabeça de vocês, ela está ligada à garantia de saúde, né, sem discriminação de cor, raça, religião, sexualidade, tá? Então, se você for numa UBS, você vai ser atendido indiferente de tudo isso. Vai ser atendido normalmente, tá ok? Então, a universalização é isso. É a garantia da saúde, que você vai ser atendido da mesma forma que todos os outros pacientes, sem fazer a diferença de descriminalização de cor, religião ou etnia, ou deficiência física ou sexualidade, tá? Se você é trabalhador ou não. Se você for um mendigo e for procurar a unidade básica de saúde, ela tem que te atender da mesma forma que vai atender a todos os outros pacientes, sem fazer distinção de raça, cor, religião, classe social, se você é trabalhador ou não. Deu para entender o processo de universalização?
Bom, outro que é onde a gente fala do princípio do SUS ou das diretrizes do SUS, a gente vai falar sobre equidade. Bom, primeiramente, o que a gente precisa entender? Qual que é o objetivo desses dois desenhos aqui? São que as três pessoas conseguirem assistir o jogo de beisebol, certo? Então, na primeira figura, a gente vê a igualdade. O que seria no caso aqui? Foram fornecidos para essas três pessoas um caixote para cada um. Os caixotes são iguais, de tamanhos iguais, né? Para que elas pudessem assistir o jogo. Então, foram fornecidas condições iguais a cada um. Então, no caso aqui, foram fornecidos 3 caixotes, um para cada pessoa, de tamanhos iguais. Então, para que elas pudessem assistir o jogo, certo? Só que o que acontece? Vocês verem que cada pessoa aqui tem um tamanho diferente. Então, a primeira pessoa é grande, a segunda é média e a terceira é pequena. O que acontece? Como foi fornecido para elas caixotes de tamanhos iguais, então o que acontece? A pessoa maior está conseguindo assistir o jogo, né, muito bem. A pessoa mediana também está conseguindo assistir o jogo, mas a pessoa pequena não está conseguindo assistir o jogo. Mas lembrando que foram fornecidos para ela caixotes iguais, formando assim a igualdade. Mas quando a gente fala em equidade, o que acontece? Já passa para o outro lado, para a segunda figura. No caso, essa figura aqui. Diferente da igualdade, quando a gente fala em equidade no SUS, ele tenta balancear o que é necessário para que todas as pessoas tenham o mesmo tratamento da mesma forma. Só que quando a gente fala em equidade, ele vai levar em consideração as diferenças, né? Então, aqui o que aconteceu no caso da equidade? Nesse caso aqui, foram fornecidos os caixotes para as pessoas, mas o que acontece? Para a pessoa de menor tamanho, foi oferecido 2 caixotes. Por quê? Porque com esses 2 caixotes, ela conseguiria ter o objetivo que era assistir o jogo. A pessoa média conseguiu assistir o jogo com o caixote. E a pessoa grande continuou assistindo o jogo sem ter nenhum caixote. Então, no caso aqui, quando a gente fala em equidade, é você saber balancear, né, o que é necessário para que todas as pessoas tenham o mesmo tratamento da mesma forma. Só que na equidade, você vai levar em consideração a diferença da pessoa, tá? Mas lembrando, diferença para que possa ter igualdade no atendimento, tá? Então, perante aqui todas as pessoas na equidade, como a gente viu na segunda figura, todos conseguiram assistir o jogo. Então, no SUS vai ser a mesma coisa. Vai ser oferecido o mesmo tratamento para todos os pacientes, mas vai ser levado em consideração, né, a forma que a pessoa está, né? Tá ok? Para ficar melhor, na próxima figura vocês vão entender melhor como que é feito essa equidade no SUS. Então, a equidade no SUS faz o quê? Os pacientes mais graves serão atendidos primeiro, correto? Então, você tem lá os níveis de atendimento. No caso azul, é o caso de menor complexidade e sem problema recente. Esse paciente deve ser acompanhado no consultório médico e ambulatório. Pouco urgente é o caso menos grave, que exige atendimento médico, mas pode ser assistido no consultório médico e ambulatório. O amarelo não é considerado uma emergência, já que possui condições clínicas para aguardar. Já o vermelho, neste caso, o paciente necessita de atendimento imediato. Então, o que acontece? Como que a gente vai implantar equidade no SUS? Nesse caso aqui,
você chegou, você e mais 4 pessoas, lá na fila para ser atendido, né? Só que aí o que vai acontecer? Você vai passar por uma pessoa, no caso aqui a recepcionista, né? E vai perguntar para você, o que você tem, né? E vai te mandar para uma salinha onde vai ter uma enfermeira que lá ela vai medir a sua temperatura e vai fazer a classificação do atendimento daquela pessoa. Então, por exemplo, chegou você e mais 4 pessoas. Você está apresentando alguns sintomas. Então, a recepcionista vai te encaminhar, né, numa salinha onde vai estar uma enfermeira, geralmente, e lá essa enfermeira vai medir sua pressão, medir sua temperatura, vai perguntar o que você tem e ela vai te classificar. Suponhamos que ela te classificou com o nível azul, né? Com o nível azul. Então, você vai poder esperar. Aí chegou daqui a pouco, você está lá na fila de espera, chegou uma pessoa 20 minutos depois de você. Ela fez você ainda está esperando ser atendida. Chegou uma pessoa, né, depois de você, 20 minutos depois de você, a recepcionista atendeu tudo e foi para ser classificado o nível de atendimento dela. Nessa pessoa foi constado que ela teve um aumento de temperatura, né? No caso teve febre, né? Não está se sentindo bem e para piorar ainda a pressão dela, suponhamos aí que esteja alta. Ela foi classificada como emergência. O que vai acontecer? Por mais que ela chegou depois de você, ela vai ter que ser atendida primeiro que você, pois o nível de gravidade dela é maior do que o seu. Então, você viu que aqui foi um processo de equidade. Por mais que você... o que foi levado em consideração? A diferença. Né? No caso aqui que eu estou falando da diferença, é no caso da diferença do que? Da gravidade do problema da pessoa. Então, nesse caso aqui, foi levado em consideração o quê? Que ela estava com pressão alta e ainda estava febril, enquanto você não apresentava esse mesmo sintoma. Então, o que aconteceu? Ela balanceou o atendimento. Ela fez o quê? Priorizou o outro, porque ela levou em consideração a diferença. Ela levou entre você e aquela pessoa. Você não estava com situação febril, não estava com pressão alta. Então, você poderia esperar. Já aquela pessoa que estava com febril e pressão alta, ela não conseguiria esperar. Então, ela passou na sua frente. Mas não quer dizer que você não vai ter o mesmo tratamento. Tá? Então, é você levar em conta o que é as características e dar o mesmo atendimento a todos iguais. Tá ok? Deu para entender essa parte de equidade? Se não deu, pode me mandar via WhatsApp que eu respondo a vocês, se caso não ficou claro. Quando a gente fala da integralidade, o que acontece? A integralidade ela aborda a ideia de que vai envolver a saúde do indivíduo ou da comunidade. Então, ela vai promover ações tanto na promoção quanto na prevenção da saúde e depois, se caso acontecer alguma coisa, ela vai tentar integrar novamente o indivíduo à sociedade. Tá? Então, no caso da integrabilidade, ela vai promover o quê? Como a gente falou, no caso da promoção, ela vai fazer com que os hábitos de saúde de vida sejam melhores. Como ela vai promover essa ação? Então, né, vai promover essa ação através do quê? Hábito de vida saudável, alimentação saudável, vai falar para você que noites de sono faz com que você se sinta melhor e trabalhe melhor, né? Já no caso da prevenção, como a gente pode ver aqui, um exemplo é o da Covid-19. Então, ela vai fazer do quê? Ela vai fazer tudo o que for preciso para prevenir com que a pessoa
tem a doença. Não só a pessoa, mas também a comunidade, a população. Então, ela vai trabalhar, no caso da prevenção, não só de um indivíduo, mas também da população. Tá? Mas no caso da integralidade, ela também pode promover a ação por um indivíduo, como vocês podem ver aqui, ó, na outra figura. O que acontece? Ela está fazendo uma fisioterapia no indivíduo, tentando reabilitar ele para fazer com que ele se interaja novamente na sociedade. Tá? Então, quando a gente fala no processo de integralidade, ele vai sempre abordar o que envolve a saúde do indivíduo. Pode ser a saúde individual ou da comunidade, ou da população. Então, ela vai promover tanto a ação, né? Vai promover ações, como a gente viu, e também vai fazer a promoção de prevenção da saúde, impedindo com que esses indivíduos tenham algum problema. E se tiver, vai ser tratado para depois tentar interagir o indivíduo novamente na sociedade. Bom, hierarquização. A hierarquização, ela pode envolver, lembra dos níveis? Nível primário, nível secundário, nível terciário? Então, quando a gente fala em hierarquização, ela envolve esses três níveis, tá? Tanto o nível primário, quanto o nível secundário e o nível terciário. Ela vai depender do tratamento que você precisa, aonde você vai ser direcionado. Então, por exemplo, aqui, você pegou, tá se sentindo mal. Aí você foi numa UBS, né? Essa UBS te atendeu e viu que você precisa de atendimento, de um atendimento mais específico, porque você fez coleta e pegou dengue. Então, na UBS, eles vão te encaminhar para o hospital, né, que vai fazer o atendimento necessário para você. Então, ele vai pegar e vai te encaminhar para o hospital. Se caso o seu problema fosse, suponhamos aí, não fosse um problema muito grave, fosse um problema que a UBS poderia resolver, ela mesma resolveria e te mandaria para casa. Você ficaria melhor e ela te mandaria para casa, resolvendo assim o problema. Então, quando a gente fala da hierarquização, cada um consegue resolver o seu problema. Então, por exemplo, aqui, a UBS ela vai te encaminhar, né, para o hospital que vai ser responsável pelo tratamento daquela sua doença. Se caso a UBS conseguisse resolver, ela te mandaria para casa, né? Como se fosse uma hierarquia, cada um sabendo resolver o seu problema. Se a UBS viu que ela não consegue resolver, ela vai passar para o hospital, para poder sim fazer o atendimento a você. E se for necessário, no hospital, ele vai fazer o quê? A sua internação, até que você se sinta melhor, para depois você voltar para casa. Ok? Então, como vocês já viram alguns das diretrizes, nesse caso aqui a gente vai falar só para vocês verem qual que é o objetivo do Programa Saúde da Família. Então, o objetivo do Programa da Saúde da Família é melhorar o estado de saúde da população mediante a construção de um modelo assistencial de atenção baseado na prevenção, promoção, proteção, diagnóstico precoce, tratamento com recuperação da saúde e conformidade com os princípios e diretrizes do SUS. Quais são os princípios e diretrizes do SUS? Alguns desses princípios e diretrizes do SUS foi o que a gente viu agora há pouco.
Então, aí o que vai acontecer? Vai ser dirigido aos indivíduos, à família e à comunidade. O programa tem como pressuposto uma atuação diferenciada, onde o vínculo, a corresponsabilidade e o sentimento de pertencer à comunidade são trazidos em valorização profissional e formas diferenciadas de remuneração. Trabalhar tendo a família como aliada na construção de uma vida saudável e no processo de cura e reabilitação. Pressupõe uma grande interação com a comunidade para conhecimento da sua realidade, definição das prioridades, desenvolvimento de ações individuais, coletivas, que promovem a qualidade de vida na direção do município saudável. Então, o objetivo do Programa da Saúde da Família é o quê? É ele promover a ação, né, a saúde. Então, ele vai se basear no quê? Na prevenção. Então, por exemplo, vai fazer a prevenção, vai prevenir que o indivíduo tenha doença. Mas como, professor, ele vai prevenir que o indivíduo tenha doença? Tem muitas doenças que ela pode ter, como que eu posso falar para vocês? Pode ter a prevenção antes de ser pegada. Mas como ele vai fazer essa prevenção? Através da promoção. Professor, como é feita essa promoção? A promoção que a gente fala é você conscientizar a população. Então, por exemplo, que nem agora, a gente está tendo o caso do Covid. Qual que é a promoção que está tendo para a gente poder fazer a prevenção? É você usar máscaras, é você usar álcool em gel, não ter o contato físico com a pessoa, né? Beijo, abraço, essas coisas, aperto de mão, não coçar os olhos. Então está tendo uma promoção da saúde para que tenha a prevenção, para que você não possa ter para que você não possa ter o Covid, né? E a proteção também envolve. E o que acontece? No caso, se a pessoa pegou com o Covid, ter o diagnóstico precoce, o diagnóstico mais rápido possível. Por quê? Quando você tem um diagnóstico precoce, um diagnóstico rápido, o tratamento fica mais fácil. E tendo um tratamento mais fácil, a recuperação daquela pessoa vai ser muito mais rápida. Diferente de quando você tem um diagnóstico tardio. Quando você tem um diagnóstico tardio, o tratamento ele fica mais difícil e além de ficar mais difícil, conforme for o tratamento, vai ficando mais caro. Então vocês estão vendo que quando a gente quando o SUS ou quando dá certo, faz o quê? A prevenção, a promoção, a proteção, o diagnóstico, o tratamento e a recuperação da saúde fica mais rápido, diferente de quando você fica tarde. Um outro exemplo que eu posso citar para vocês é a conscientização quando chega o Novembro Azul, o Outubro Rosa. O que acontece? Ele tem o quê? Uma promoção da saúde. Ele tenta conscientizar a pessoa sobre o exame de toque, né? No caso do Outubro Rosa, tudo, e o Novembro Azul. Por quê? Porque se a pessoa descobrir se a pessoa descobrir antes o que ela tem, então vai ser muito mais fácil o tratamento, além de ser muito mais rápido, menos invasivo, e esse tratamento e a recuperação da pessoa vai ser logo, vai ser rápido. Agora, um outro exemplo. Quando chega nesses meses, que é outubro rosa e novembro azul, o que acontece? Tem um quê? Uma conscientização maior da pessoa. Agora, você imagine se não tivesse assim o outubro rosa, se passasse despercebido, o quanto de gente não poderia ter o câncer de mama e não descobrir, né? E acaba passando batido. E quando descobrisse, fosse tarde demais. Então, para vocês verem que às vezes
são medidas que a gente acha que acaba sendo insignificante ou passa despercebido pela gente e a gente não nota. Mas se a gente não tivesse essas campanhas, imagine como não seria. O tanto de gente que só ia descobrir quando o problema já estivesse bem grave, né? Só que também o que acontece agora, no caso do Novembro Azul? Por mais que tenha a conscientização, ainda tem muita gente que tem preconceito sobre falar sobre isso. Então, o homem tem muito preconceito quando chega o Novembro Azul, já diferente da mulher, quando chega o Outubro Rosa. Vocês podem ver que o Outubro Rosa é mais valorizado do que o Novembro Azul, né? Mas o que acontece? O homem ainda ele tem um preconceito. Então, às vezes também não adianta nada você fazer os programas da saúde da família, você tentar fazer prevenção, você tentar fazer o diagnóstico antecipado, se também a gente não colabora. Aí é depois muito mais fácil a gente criticar o SUS. O SUS não presta, o SUS, eu estou lá aguardando não sei quanto tempo um tratamento que não sei o que, eu estou com... Mas só que você viu, se você tivesse prevenido o que você poderia evitar, né? Então, assim, a gente também tem os programas de saúde da família, só que a gente só vê esses programas quando a gente já está com a doença. A gente não tenta fazer a prevenção, a promoção e a proteção antes, né? Então, para vocês verem que o que acontece, que às vezes um simples cuidado antes, que a gente às vezes pensa que é besta, acaba não sendo, tá? Então, além disso, também, o programa de saúde da família, ele tenta cuidar do indivíduo, mas também da comunidade e da população em geral, né? Ele vai trazer o que? Profissionais qualificados para atender aquela população. Seja na UBS, seja no programa Saúde da Família, onde o médico vai na casa do paciente, ver como que o paciente está. Mas, professor, na minha casa nunca foi um médico. Mas lembrando, ele tenta fazer o quê? Aquela pessoa que não tem locomoção, que ela tenha o mesmo tratamento da pessoa que consegue ir até a UBS, né? Então, assim, se caso vocês já passaram por algum problema assim, ou alguém da família de vocês passaram por algum problema assim, manda no grupo, vamos conversar sobre isso. O que vocês acham do programa Saúde da Família? Se está indo bem, se não está, né? O que vocês acham que falta para que possa funcionar? Ou se você já utilizou alguma vez o programa Saúde da Família ou alguém da sua família teve que usar, tá? Então, o que acontece? Quando se fala do programa de saúde da família, ele tenta colocar todos os profissionais envolvidos, né? Médico, farmacêutico, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de saúde bucal, né? Então, ele tenta envolver todos os profissionais para que possa dar o tratamento adequado àquela pessoa ou comunidade. Tá? Então, esse é o objetivo do programa. Tá ok? Gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar um vídeo para vocês. Eu quero que vocês assistam esse vídeo, tá? E depois eu quero que vocês me façam um trabalho, não precisa ser grande, tá? Um trabalhinho aí de umas seis linhas no máximo, tá? Valendo 1 ponto para a prova de vocês. E vocês vão vou fazer melhor. O que vocês vão fazer? Vocês vão assistir esse vídeo e vão comentar na plataforma, tá ok? Então você vai colocar o seu nome e vai colocar o que você achou do vídeo. Ah, professor, eu achei do vídeo que realmente esse programa Saúde da Família, ele funciona assim, assim, assado, pelo vídeo que o senhor acabou de nos enviar. Professor, eu achei que o vídeo ele é bom, mas eu acho que ainda o programa da saúde da família tem falhas, como assim, assim, assado, ou eles atendem em algum lugar. Então, eu quero que vocês comentem esse vídeo.
do Programa da Saúde da Família e postem na plataforma, tá? Vai valer 1 ponto para todos que postarem na prova, tá ok? Quem não conseguir ainda acessar a plataforma, me fala que eu vou falar como que acessa a plataforma. Se não tiverem dúvida, só mandar lá e falar o que entendeu do vídeo, tá ok? Então logo abaixo eu vou postar um vídeo que eu peguei no YouTube, que eu achei bem interessante falando sobre o Programa da Saúde da Família, tá ok? Então desde já eu agradeço, como eu falei para vocês, eu vou dividir essa aula. Então nessa aula a gente viu o que é diretriz e o objetivo do Programa Saúde da Família. E agora vocês vão assistir um vídeo e vão comentar na plataforma sobre o vídeo. Tá ok? Então no vídeo eu quero que vocês comentem. Professor, ó, eu achei o vídeo interessante, eu gostei dessa parte, dessa aqui, mas será que isso funciona? Se você achar que funciona, não precisa nem comentar. Você só vai falar, professor, eu gostei do vídeo, principalmente na parte que o SUS faz isso e isso, aquilo. Mas achei que tem falhas. Ou se você achou que não tem falhas, não precisa colocar. Tá ok? Eu gostei do vídeo, mas será que é verdade? Então, eu quero que vocês coloquem o que vocês acharem do vídeo. Tá ok? Então, desde já agradeço a todos e espero que a aula tenha sido... Espero que a aula tenha sido para vocês de grande valia. Então, desde já agradeço a todos e muito obrigado.